Pessoal, então olha lá, a frente 2, o módulo 13 a 15, nós vamos falar sobre semelhança de triângulos. Então, quando dois triângulos são semelhantes, necessariamente eles têm que ter dois ângulos iguais e, em consequência, os seus lados serão proporcionais, tá? Então, vamos ao primeiro exercício. Um observador situado num ponto O, localizado na margem de um rio, precisa determinar a sua distância até um ponto P, localizado na outra margem, sem atravessar o rio. Então, veja só, ó. O observador está no ponto O, ele quer determinar essa distância até o ponto P, sabendo que isso aqui é um rio, mas sem atravessar o rio, tá? Então, ele quer saber o segmento OP, que eu vou chamar de X. Continuando. Para isso, marca com estacas os outros pontos do lado da margem e que se encontra de tal forma que P, O, B estão alinhados entre si e P, A, C também. Eles formam uma linha, tá? Além disso, OA é paralelo a BC. O OA mede 25 e quem mais? BC mede 40 e OB mede 30, conforme a figura, tá? A distância em metros do observador em O até o ponto P é. Então, nós vamos trabalhar aqui com semelhança de triângulos, tá? Então, eu vou destacar dois triângulos aí. Então, o que eu posso falar, ó? Que o triângulo PBC é semelhante ao triângulo POA, tá? Por qual critério? Vocês percebem que ele tem esse ângulo aqui igual, tá? E esses dois ângulos aqui, ó, também são iguais, porque lembra da teoria? Duas paralelas cortadas por uma transversal, tá? Esses ângulos aqui, ó, são chamados de ângulos correspondentes, eles têm o mesmo valor. Então, olha, o triângulo PBC é semelhante, olha o símbolo da semelhança, ao triângulo pequeno POA. Por qual critério? Eu posso dizer ângulo e ângulo. Então, ele tem dois ângulos iguais, logo, eles são semelhantes, tá? O que vale fazer nesse tipo de exercício? Tirar esses dois triângulos para eu observar a sua semelhança. Então, olha, eu vou tirar o triângulo grande, um desenho simplesinho, tá? Quem que é o triângulo grande? Que eu chamei de triângulo grande, PBC. Então, ó, PBC. O que ele tem de valores, tá? O lado PB mede X mais 30, tá? O lado BC mede 40. Então, eu posso dizer que ele tem esse ângulo aqui, ó, um ângulo pretinho, e o ângulo B, o vermelhinho, tá? Eu vou tirar o pequeno na mesma posição, ângulo preto e vermelho do mesmo lado. Então, olha, ele será menorzinho, tá? Então, ó, o ângulo menor, o triângulo menor. Ah, dá trabalho? Dá, mas assim você observa bem o que você tá fazendo. Então, ó, o ângulo pretinho em cima e o ângulo vermelhinho do mesmo lado. Portanto, ele está na mesma posição. Quem é o ângulo preto do pequeno? P, o vértice. O ângulo vermelho, o O. E o outro ângulo, o A. Então, vamos lá. Quem é PO? X. Quem é OA? 25. E quem é PA? Eu não tenho valor, tá? Então, agora, se eles são congruentes, os seus lados são proporcionais.
Que lados? Ó, PB, tá? Está para PO, ou PO está para BP, tanto faz. Assim como BC está para OA. Lembre-se, o que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer no outro da mesma forma que eu trabalhava anteriormente. Então, vamos aqui, ó. Quem é PB? X mais 30. Quem é PO? X. Assim como, quem é BC? 40. Quem é OA? 25. Certo? Então, tenho aí uma proporção. Dá para perceber que se eu simplificar aqui, ó, me ajuda bastante, ó. X mais 30 está para X, 40 por 5 dá 8, 25 por 5 dá 5. Eu vou fazer aqui extremos e meios. Então, o que tenho lá? 8x igual a 5x mais 150. 8 menos 5, 3x. 150. Se eu dividir 150 por 3, eu vou obter 50, tá? Então, a minha alternativa é. Número 2. Olha o que ele diz. Um obelisco de 12 metros de altura projeta num certo momento uma sombra de 4,8 metros de extensão. Então, o que temos aqui, olha? Eu tenho um obelisco. Obelisco é uma estátua qualquer, tá? Um marco qualquer, tá? Esse obelisco, ele tem 12 metros de altura, tá? Vamos supor que o Sol está aqui, ele vai projetar uma sombra, tá? A sombra, se o Sol está aqui, a sua sombra é na horizontal, tá? Ele vai projetar uma sombra de 4,8 metros de extensão. Então, eu tenho aqui a sombra do obelisco, tá? O que diz mais o exercício? Calcule a distância máxima que uma pessoa de 1,80 m de altura poderá se afastar do centro da base do obelisco ao longo da sombra para em pé continuar totalmente na sombra. Então, tem uma pessoa de 1,80 m aqui, que ele está andando nessa posição horizontal, mas ele quer ficar, tá? Na sombra do obelisco. Então, o que ele pede? Quanto essa pessoa pode se afastar do centro do obelisco para ficar totalmente na sombra? Então, vamos supor que aqui eu tenho uma pessoa, tá? De quanto? De 1,80 m. Ele quer saber quanto essa pessoa pode se afastar para que ela consiga ainda ficar sob a sombra, tá? Então, dá para perceber que eu tenho aqui dois triângulos? Veja bem, ó. Se eu traçar aqui, eu tenho um triângulo retângulo. E a altura do rapaz também forma um outro triângulo retângulo, certo? O que eles têm em comum, né? Para eles serem dois triângulos semelhantes. Esse ângulo que é reto, tá? E esse ângulo aqui, ó, que é comum aos dois triângulos. Vamos dar nome a esse triângulo. Triângulo ABC, D e E. Então, eu posso dizer que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo CDE. Por qual critério? Ângulo e ângulo, tá? Então, se eles são semelhantes, os seus lados serão proporcionais. Então, vamos lá. Eu gosto de tirar o desenho para facilitar a observação, mas não tem necessidade, tá? Quem que é o triângulo ABC, ó? ABC, é o maior. Ele tem um ângulo reto e o ângulo vermelho C, tá? Quem é esse triângulo?
isso aqui mede 12 e o lado AC mede 4,8. Agora eu quero tirar o triângulo pequeno. Quem que é o triângulo pequeno? Percebem que quando eu tiro o outro triângulo, eu tenho que fazer os ângulos ficarem na mesma posição do grande. Então, ó, reto, reto, tá? E o vermelho, vermelho. Quem que é o pequeno? Ó, D, reto, E lá em cima e o C vermelhinho. Quanto ele vale? Aqui eu tenho 1,8, que é a altura da pessoa, tá? E essa medida aqui, ó, eu preciso ter. Se o todo mede 4,8 e esse pedaço mede x, esse aqui será o quê? 4,8 menos x, um polinômio. Então, eu sei que aqui está valendo o quê? 4,8 menos x. Certinho? Então, agora eu trabalho com a proporção. O lado BA ou AB está para o lado DE, tá? Então, a altura do obelisco está para a altura da pessoa, assim como a sombra do obelisco está para a sombra da pessoa. O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, vai ficar, ó, AB está para DE, assim como AC está para CD ou DC, tá? Então, como que vai ficar a minha proporção? 12 está para 1,8, assim como 4,8 está para 4,8 menos x. Vou multiplicar em cruz, cuidado só com as contas, né? Então, ó, 12 que multiplica 4,8 menos x e 1,8 vezes 4,8. 1,8 vezes 4,8, tá? Esse 12 tá multiplicando, ele passa para cá multiplicando, dividindo. 4,8 menos x é 1,8 vezes 4,8, aqui é vezes, tá? Multiplicação. Dividido por 12. Se eu fizer essa conta aqui, ó, já direto, eu vou dizer que ele vai dar 0,72. Não, desculpa. 0,72, tá? Então, eu vou ter lá, menos x é igual a 0,72 menos 4,8. Então, menos x vai dar menos 4,08, que multiplicado por menos 1, 4,08, tá? Que essa é a minha resposta.